A casa abandonada à beira do caminho. Quando se vê uma casa abandonada na beira do caminho, já vem pensamentos assim: essa casa é lugar que muitos entram para usar drogas, essa casa é lugar de prostituição, entra quem quiser, a hora que quiser, ninguém cuida da limpeza dessa casa. Jesus Cristo comparou quem não obedece o evangelho dele a uma casa abandonada, no livro de Mateus, capítulo 12, versículo 43 ao 45, Jesus Cristo disse assim: e, quando o espírito maligno tem saído do ser humano, ele anda por lugares áridos, buscando um lugar para ele morar, e ele não consegue encontrar. Então o espírito maligno diz: eu vou voltar para a minha casa que eu morava, e voltando o espírito maligno, acha a casa varrida e adornada. Então, o espírito maligno vai e chama outros 7 espíritos piores do que ele, e, entrando os demônios na casa desocupada, habitam ali, e são os últimos atos desse ser humano piores do que os primeiros. Assim acontecerá também a esta geração má. Jesus Cristo disse que, quando o demônio sai do ser humano, ele procura outro lugar para morar, mas não encontra, então ele volta, e traz outros demônios. O demônio sai do ser humano porque o Espírito Santo de Deus, que tem mais poder do que ele, o expulsa. Porém, quando o demônio volta a fazer uma visita na casa que ele morava, ele acha a casa que ele morava abandonada das coisas de Deus, e o Espírito Santo que morava na casa foi embora da casa, porque esse ser humano não quer mais obedecer o Evangelho de Jesus Cristo. O demônio acha a casa varrida das coisas de Deus, e adornada das coisas do mundo, que são os vícios, da maconha, do álcool, da cocaína, vício da prostituição, que é praticar relações sexuais entre solteiros, vício da pornografia. Então o demônio, que também gosta de tudo isso, ele diz: beleza, vou voltar a morar de novo nesta casa. Aí o demônio vai e chama mais 7 amigos dele. Eles entram na casa abandonada das coisas de Deus, e cheia de nicotina, álcool, prostituição. Na casa abandonada tem de tudo, tem baile funk, tem balada, tem palavrões. A casa abandonada está do jeito que o diabo quer, e a situação do ser humano irá piorar cada vez mais, com 8 demônios morando no corpo humano. A tristeza vem a depressão na alma humana. Jesus Cristo disse que assim vai acontecer com os seres humanos que não querem saber de obedecer o Evangelho dele. Os seres humanos acham que não têm que dar satisfações das suas atitudes para Deus, pagarão um preço muito alto aqui na terra, e se não se converterem em vida, depois da morte o que os espera é o inferno. Quem não quer se converter ao verdadeiro Evangelho de Jesus Cristo, fica exposto a ser moradia de demônios. Ninguém consegue vencer os demônios sem a ajuda do Espírito Santo de Deus. Prezado ouvinte,
não seja igual a uma casa abandonada na beira do caminho. Deus não fez o ser humano para ser depósito de nicotina, nem de álcool, nem depósito de fumaça de maconha. No livro de 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 16 ao 17, está escrito assim: Vós sois o templo de Deus. Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá. Aquele que não quiser ser uma casa de depósito de demônios, tem que se converter ao verdadeiro Evangelho de Jesus Cristo, tem que se arrepender dos pecados e passar pelo plano de salvação que Jesus Cristo mandou, que está escrito no livro de Marcos, capítulo 16, versículo 15. Jesus Cristo disse assim: Preguem o meu evangelho, quem crer e se batizar, será salvo do inferno, quem não crer será condenado. No livro de Mateus, capítulo 28, versículo 19, Jesus Cristo ensinou o verdadeiro batismo. Vai numa igreja evangélica verdadeira, que verdadeiramente prega o verdadeiro Evangelho de Jesus Cristo. Faça o verdadeiro batismo que Jesus Cristo mandou. Não acredite mais nos que os falsos profetas dizem. Eles dizem que o inferno não existe. Eles dizem que o ser humano não tem alma. No livro de Mateus, capítulo 10, versículo 28, Jesus Cristo disse que o ser humano tem alma, e que o inferno existe. Fazer penitência não perdoa pecados, não existe purgatório na Bíblia, não existe reencarnação. Imagens de escultura não perdoam pecados, elas são feitas de gesso, não andam, não veem, não ouvem. A mãe de Jesus Cristo não pode interceder por ninguém, ela está no céu, mas ela não pode ouvir, nem atender, nem ajudar ninguém. Foi Jesus Cristo que morreu na cruz. Porém ele ressuscitou ao terceiro dia. A Maria não ressuscitou. Arrependa-se dos pecados. Passe pelo plano de salvação que Jesus Cristo mandou. Não seja igual a uma casa abandonada à beira do caminho, que entre o demônio que quiser. Seja o templo do Espírito Santo de Deus, não casa de demônios. Todos os que rejeitam o verdadeiro Evangelho de Jesus Cristo, depois da morte irão morar no inferno, estarão no inferno aguardando o julgamento final da humanidade, para depois do julgamento serem jogados no lago de fogo. Leia Apocalipse, capítulo 20. Versículo 11 ao 15, e aquele que o seu nome não estava escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Arrependa-se dos pecados, passe pelo plano de salvação que Jesus Cristo mandou. Jesus Cristo vai escrever o seu nome no livro da vida. Pega a visão. Não espere para ver o que vai acontecer depois da sua morte, quando você vai ficar frente a frente com Jesus Cristo, seu pai, sua mãe. Seus deuses feitos de gesso não poderão fazer nada por você, imagens de escultura não podem te salvar do inferno. Aceita ou rejeita. Você decide.
O Espírito Santo de Deus irá te converter ao verdadeiro Evangelho de Jesus Cristo.